me chamo Isis, narradora desse vídeo, que é exclusivo para aqueles que têm dificuldades com verbos auxiliares, tema escolhido para o episódio 20. Nessa aula vamos apresentar os verbos auxiliares, explicar para que eles servem, para quê, e como usar tais verbos, exemplos do seu uso e um diálogo para exercitar o conteúdo no final. Então já deixa seu like e sua inscrição e vem comigo. Visualize brevemente os verbos em que vamos trabalhar em instantes. Mas primeiro entenda a definição de um verbo auxiliar. Os verbos auxiliares são como ajudantes do verbo principal na frase, indicando o seu tempo verbal. O verbo auxiliar serve para modular o verbo principal, que diferentemente do que acontece no português, para cada tempo verbal conjugamos um verbo de maneira diferente para cada pronome. Sendo assim, os auxiliares não alteram o verbo principal, mas sim, indicam seu tempo verbal. Vejamos na prática como isto funciona, ao começar por will. Will é o auxiliar que representa o futuro, indicando que o verbo principal está no futuro. Podemos dizer que ele é uma previsão de um futuro que não é totalmente certo, mas que supostamente acontecerá. Por exemplo, change. Verbo mudar. Veja como o verbo precisa ser alterado na conjugação do verbo em português para falar do futuro. Agora veja como funciona com o auxiliar will. Veja como é simples, não há necessidade de uma conjugação usando o auxiliar will. Ele já dá a ideia de que o verbo está no futuro, lembrando que ele precisa estar antes do verbo. Ele equivale às terminações ei, as, a, emos, eis e ão. Diferente dos próximos auxiliares que veremos, will não tem uma tradução, apenas quer dizer que em conjunto com um verbo, significa que a frase está no futuro. Vamos ver exemplos do seu uso. I will change address soon. Will you go to class today? You will deserve after hard work. Would. Ele equivale ao tempo verbal, que no português nós chamamos de futuro do pretérito. Caso não se lembre ou não saiba, são quando os verbos terminam com ia ou iria. Por exemplo, try. Verbo tentar. O que em português nós diríamos: você tentaria de novo? Em inglês usamos would para indicar esse tempo verbal, ou no caso essa terminação, ia. Would you try again? Veja como novamente would faz a função de modular o verbo principal, sem que necessitemos conjugar o verbo, mas indicando o tempo do futuro do pretérito, além de praticamente substituir a terminação destacada. Esse verbo auxiliar também é definido por expressar e indicar possibilidade, pedir algo educadamente, e fazer referência a uma situação hipotética. Vamos ver os exemplos. Would you try differently in the past? Would you sell me your bike? She would like to sit with me. Can. Esse é o auxiliar modal, que diferente dos que vimos antes, tem uma tradução e quer dizer poder. Ele é usado quando queremos expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão e pedido, assim, auxiliando os verbos principais nesse sentido. Por exemplo, can the students go to school on foot? O verbo destacado auxilia o verbo principal, no sentido de capacidade, dos mesmos que citamos. Vamos ver mais exemplos do seu uso. You can speak English pretty well. Can you leave me alone? I can't drive when I'm sleepy. Could. Could tem o mesmo sentido do verbo poder do inglês, só que com uma peculiaridade. Ele equivale ao verbo can no futuro do pretérito, assim como a definição de would, sendo assim uma espécie de fusão entre os dois, resultando em could. Se ainda estiver difícil de entender, vamos explicar da seguinte forma. Can, como vimos, significa poder na sua forma crua, enquanto que could é poder com a terminação ia. Por exemplo, I can do a favor for you. Com could fica I could do a favor for you. As situações em que usamos este verbo auxiliar são falar de uma possibilidade que poderia ter acontecido no passado e em geral para fazer pedidos de maneira mais educada, em restaurantes por exemplo. Could you pour me a drink while I wait? I could have fallen again. Could you take a picture of me? Shall.
Shall é um auxiliar que indica um desejo futuro. Basicamente, expressa um dever de sugestão ou convite de uma ação futura. Para exemplificarmos melhor, vamos usar o verbo haver do português, dessa forma. I shall get my promotion. Shall, aqui, pode ser traduzido facilmente por hei de, isso porque ele também tem o sentido de dever, de uma coisa que a pessoa está disposta a fazer acontecer, até parecendo com um auxiliar de futuro. Mas não precisa dar tanta importância a esse auxiliar no momento, principalmente se você não é uma pessoa tão velha assim, até porque ele é pouco utilizado. Você pode ouvi-lo mais vezes em inglês britânico. Faremos um vídeo mais aprofundado sobre o shall no futuro, fique atento. Como dito antes, ele é usado com a ideia de convite para uma ação, sugestão e dever. E é mais comum ser usado na primeira pessoa do singular e na primeira do plural. Vejamos exemplos de como usar o shall. Nothing shall pass through the door. We shall to act. Should. É mais um verbo auxiliar que indica o futuro do pretérito, como dissemos nos demais anteriormente. Com ele não há muitas dúvidas, já que ele basicamente tem dois significados. São eles, dever e deveria, tendo este, a terminação a ia. Mas apesar de ter essas traduções, ele ainda é um auxiliar, portanto você o verá sendo usado sempre antes de um verbo principal. Veja como funciona. You should forget that. Analise bem a estrutura do uso do auxiliar e suas partículas, que também serve para todos os outros auxiliares, usando-os na sentença afirmativa. Agora, vejamos a definição de should e para que podemos usá-lo. Should é usado para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e, no geral, dever. Entendido isso, vamos aos exemplos. She should not go out late at night. About eating healthy, should I start? You should get some rest. May. May tem mais ou menos a mesma função de should. Ele também significa dever, mas para expressar a possibilidade de algo ser realizado, geralmente algo cuja probabilidade de acontecer é relativamente alta. Veja este exemplo. I may go to the show tonight. Note que, nessa frase, may dá o sentido de dever. Mas embora fale de algo que provavelmente vai acontecer, ainda resta uma dúvida, aquela quando costumamos dizer, se nada der errado, eu irei. Ou então, devo estar aí tal horário se nada der errado, e muitos outros exemplos do gênero. Portanto, sendo essa a sua definição, e quanto ao seu sentido, também podemos dizer que ele é como se fosse um, pode ser que, quando não temos absoluta certeza de algo, embora saibamos que vai acontecer. Vamos aos exemplos. May she come back tomorrow? We may travel this year. Might. Com might, diferente de may, que cria a possibilidade no momento da fala, sendo algo mais concreto e óbvio, também há a criação de possibilidade de ação futura. Porém a falta de evidências é menor, gerando um sentido de dúvida e incerteza ainda maior na frase ao usar esse auxiliar. Por exemplo, She might know my father. Conforme a descrição que tivemos sobre o might, a palavra que melhor dá sentido para este auxiliar é o advérbio talvez, que usamos quando queremos dizer que uma situação é hipotética, baseada na especulação. Portanto, a frase traduzida para português é a seguinte que está aparecendo na tela. Vale ressaltar que existem duas palavras no inglês com o significado de talvez. Might e maybe, com a diferença de que, um é usado com verbo e o outro não. O contexto em que usamos cada um é, por exemplo, What are you supposed to do this weekend? o que você supostamente fará esse final de semana? I might study for the exam. Talvez eu estude para o exame. How much time? Quanto tempo? Maybe from 8 to 11 o'clock. Talvez das 8 às 11 horas. Repare que na primeira troca de palavras, na frase temos um verbo, e segundo a explicação, o talvez com verbo deve ser usado com might. Já na segunda resposta, não há a presença de verbo, portanto usamos o maybe, porque este não é um auxiliar e não precisa ajudar um verbo principal. The plane might arrive at the scheduled time. Se você chegou até aqui, nós temos um diálogo exercitando sua escuta, usando alguns dos verbos auxiliares aprendidos nesta aula. O texto estará na folha esquerda e o vocabulário com novas palavras na folha direita.
O contexto é de uma moça pedindo ajuda, perdida e precisando retornar para seu hotel. Vamos lá. Excuse me, sir. I'm completely lost and I need help getting back to my hotel. Can you guide me there? Of course. I was already on my way home. I'm in no hurry. Where would your accommodation be? It's hard. All I remember is going down a narrow street and being distracted by the crowd. Maybe I passed by some hotels. But mine is the only yellowish building around. That's right next to my apartment. We're close from here. We should just go around a few blocks. I will take you there. Come with me. I appreciate your help. How should I thank you? Well, I realized you're a British by your accent. You could offer me a tea. Sure. Then I will prepare 2 cups. Please, get in. Essa foi a apresentação aos verbos auxiliares, e esperamos que tenha ajudado, e se foi útil deixe seu like. Conforme o avanço da série, traremos um vídeo mais aprofundado para cada um dos verbos auxiliares. Por isso, se inscreva e ative o sininho para não perder essas aulas. Acesse nossas playlists no CAD e assista a conteúdos diversos. Veja esses vídeos relacionados a esta aula, e te encontro lá.